Olá, pessoal. Estamos começando mais uma aula. Eu sou o professor Elano, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação. Hoje nós vamos falar sobre as grandes cidades desenvolvidas do mundo, né? Nós temos várias cidades, né, grandes e desenvolvidas no mundo, né? Porém, eu quero falar apenas de algumas mais importantes, a qual eu vou falar para vocês nessa aula, tá? As grandes cidades desenvolvidas do mundo. As grandes cidades desenvolvidas, alguma dessas cidades mais desenvolvidas do mundo, você já imaginou você morar em uma cidade, né, mais desenvolvida do mundo? É uma pergunta. Você já pensou, imaginou em morar numa cidade aí em que você possa, né, desempenhar um bom papel, você possa realmente chegar nessa cidade e dificilmente a cidade falta emprego? Então, para quem trabalha, né, simplesmente sabe o quanto é importante o emprego, né? Nós vimos na aula passada que, né, a falta de emprego é uma desigualdade do setor urbano, né? Mas quando você fala de uma cidade desenvolvida, né, de uma cidade bem desenvolvida, a gente percebe que a falta de emprego elas são mínimas possível, né? Então, hoje vamos conhecer a história por trás das grandes cidades como Londres, Nova York, Paris, que estão sempre marcado na presença das cidades anuais, da cidade mais desenvolvida do mundo e ricas do planeta, né, pelo seu produto interno bruto conhecido como PIB, né. Então nós vamos falar agora de Nova York como uma das cidades desenvolvidas do mundo. Além de ser uma casa de duas maiores moedas da Bolsa de Valores, né, tem a Dow Jones e Nasdaq, né, as duas maiores bolsas de valores do mundo estão em Nova York. Então, Nova York é uma cidade bem desenvolvida, é considerada a capital cultural do mundo. Teve uma aula que eu falei sobre os patrimônios culturais do mundo. Então, a cidade de Nova York ela é considerada a capital cultural do mundo. É a maior cidade dos Estados Unidos, em seu território são falados mais de 800 idiomas, para além do oficial, que é o inglês, né? A língua oficial dos Estados Unidos, da cidade de Nova York nos Estados Unidos é o inglês. Mas além do inglês, né, tem cerca de 800 idiomas falados nessa cidade. Então nós vemos uma cidade bem, realmente desenvolvida. Aí nós temos a imagem da cidade de Nova York, né? A gente percebe uma imagem, né, com os grandes arranha-céus da cidade, né? Então nós vimos aí uma infraestrutura, né, uma urbanização bem interessante nessa cidade. Além da Nova York, nós temos outra cidade bem desenvolvida do mundo, que é Tóquio, que fica localizada no Japão, né? A capital do Japão, que é Tóquio, ela tem a terceira maior bolsa de valor do mundo, está nessa cidade, né? Nós vimos que Nova York tem as duas maiores bolsas de valores do Jones e Nasdaq, né? E nós temos a terceira maior bolsa de valores aí que fica localizado, né, em Tóquio, no Japão. A maior cidade do mundo, teoricamente, né, essa Tóquio, não é uma cidade, né, porque Japão, na verdade, né, o território japonês é um verdadeiro arquipélago. E o que é um arquipélago, professor? Arquipélagos são um conjunto de ilhas. Então o Japão ele é formado por várias ilhas, né? O Japão não é dividido em cidades, mas é dividido em ilhas, né? Então nós temos várias ilhas que formam um verdadeiro arquipélago, né? Então, quando se trata de Japão, na prática, Tóquio é a mais populosa região metropolitana do mundo, né? Então nós temos aí uma população bastante densa nessa cidade de Tóquio. E pelas previsões continuar no topo há muitos e muitos anos, né? A previsão é que continue crescendo a população de Tóquio. Aí nós temos a imagem de Tóquio no Japão, né? Veja em uma cidade bem movimentada, uma cidade em que tem uma população bem densa. Então eu estou falando das grandes cidades desenvolvidas, falei de Nova York e Japão. Além disso, temos Xangai, que fica na China, né? Considerada a capital econômica da China. Xangai também tem uma casa de bolsa de valores da maior da China. Ela tem a quarta maior bolsa de valor do mundo, né? Então, a maior cidade da China começou como uma vila. Xangai era apenas uma vila, né, de pescadores. Mas, com a questão da urbanização, né, então se tornou-se uma grande cidade mais importante, a cidade mais importante da China. Então percebemos aí que Xangai realmente é uma grande cidade desenvolvida. Aí nós temos uma imagem, né, da cidade de Xangai na China, muito bonita, é uma imagem que foi uma imagem que foi tirada essa foto à noite, né, uma cidade realmente que é a cidade, né, dos grandes famosos, né, uma cidade bem importante na China, bem desenvolvida.
Além de Xangai e da China, nós temos também Hong Kong, né, uma cidade chinesa, né, considerada um refúgio entre a Europa e a Ásia, fica localizada ali entre a Ásia e a Europa. Hong Kong é o endereço da quinta maior bolsa de valores do mundo, então lá é desenvolvida a quinta maior bolsa de valores do mundo está em Hong Kong, né. É a nova capital mundial dos super ricos, né, a gente pode dizer assim, né. Então a bolsa de Hong Kong é a terceira, né, é bem bastante interessante frisar isso, né. Então Hong Kong é uma cidade chinesa mais desenvolvida. A economia de Hong Kong, ao contrário da restante da China comunista, é marcante pelo sistema capitalista baseado no livre comércio e também tem uma intervenção mínima do Estado, o que se vê por meio de sua política tributária. Então percebemos que Hong Kong, né, não só essa cidade, mas toda a China, ela abriu, né, sua porta para o sistema capitalismo, né, então baseado no livre comércio, né? Então a gente percebe que todas as cidades que se tornaram cidade grande e desenvolvida no mundo foram cidades que abriram suas portas, né, para a questão do livre comércio, ok? Aí nós temos a imagem de Hong Kong, essa cidade aí bonita, né? Então muito interessante ver que realmente é uma cidade que tem uma arquitetura urbanista muito interessante. Além disso, nós temos Londres, né? Durante muito tempo a cidade de Londres foi considerada uma espécie de capital financeira e cultural do mundo. Afinal, Londres era nada menos do que a sede do Império Britânico, um dos maiores de todos os tempos em termos de extensão territorial. Londres também era uma rota comerciais e tinha uma grande influência política. Com o declínio do Império Britânico durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Londres já não é mais o centro do mundo, mas ainda guarda um vasto inventário de ativos herdado pelas gerações mais novas, né? Então vemos que Londres também é uma cidade bastante interessante e desenvolvida no mundo. Londres, que fica localizada no Reino Unido, né? Ela é a sexta maior bolsa de valores do mundo, né? Assim como Nova York. Essa cidade ela está cercada de bairros ocupados por ricos, né? Ricos famosos, como Scott, né? Então ela tem uma capitalização de mercado de 3 trilhões, né? Isso de bilhões de dólares, é um volume bastante significativo, né? Então toda essa questão desenvolvida, desse mundo desenvolvido dessa cidade de Londres, né? Então Londres é a maior cidade da Europa, tem tudo o que você precisa para ter uma experiência inesquecível durante seu intercâmbio. Então como uma cidade recebe muito turista, né? Então as pessoas ficam encantadas. Então como diz o texto, é impossível não se apaixonar por Londres, né? Então Londres, temos a imagem de Londres, né? Nessa imagem a gente pode perceber, né, o quanto é uma cidade realmente em que recebe muitos a questão turística nessa parte da Europa. Aí que nós temos um gráfico das grandes cidades desenvolvidas, né, em termos pelo seu PIB, né. Hoje nós temos a maior economia do mundial, que é os Estados Unidos. Podemos perceber que esse gráfico aí é um gráfico de 2000, mas o gráfico hoje atualizado, né, se você puder acessar no YouTube e você vê assim as grandes cidades desenvolvidas do mundo através do seu PIB. Você vai ver no YouTube uma imagem tipo essa daí e as pessoas, os países mudando na proporção que vai sendo de um ano para outro e vão mudando as posições, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então nós vemos que os Estados Unidos, né, lidera como ranking, como a cidade, um país com a maior economia mundial. Nesse gráfico aqui nós temos o Japão com a segunda maior economia, mas hoje a segunda maior economia mundial é a China. E nesse gráfico aí você pode perceber que a China estava ali localizada ali na 6ª posição. Hoje é a segunda maior economia do mundo, né, e passando o Japão. E aí nós podemos perceber nesse gráfico que além das cidades desenvolvidas, né, nós temos os países mais ricos do mundo, os países desenvolvidos, nós temos países subdesenvolvidos. Então, dentro desse gráfico, a gente pode perceber que nós temos países emergentes. Quem são os países emergentes, professor? São os países que não são países desenvolvidos, estão em desenvolvimento. Aí nós temos a China, né, que são países emergentes. Nós temos o próprio Brasil aí na 10ª colocação, Brasil, né, com a 10ª maior colocação em termos do produto interno bruto, um país que, apesar de tanta corrupção, de tantas coisas que acontecem nesse país, mas esse país ainda se consegue ficar aí na 10ª posição como o país mais desenvolvido do mundo, né? Então nós temos aí a Coreia do Sul também, né, que é um país que não é um país rico desenvolvido. Então nós temos a Índia. Então a gente percebe que nós temos alguns países emergentes que estão dentro, né, desse cenário aí como países e cidade desenvolvida. E eu não poderia faltar de falar de São Paulo, né? Apesar de tantas cidades que eu falei, como Xangai, Hong Kong, Londres, Nova York,
mas podemos também perceber que São Paulo também é uma cidade bem desenvolvida, né? Podemos aqui citar São Paulo, que apesar de ser uma das cidades com a maior desigualdade social, porque no Brasil nós temos uma desigualdade social muito grande, mas São Paulo tem um produto interno bruto bem significativo, cerca de 477 bilhões. É o maior centro comercial financeiro do Brasil e ele serve também para sede para empresas, indústrias, bancos, seguradoras que atuam no país. Isso tudo sem contar que São Paulo é a maior cidade de todo o hemisfério sul, né? Quando a gente fala de hemisfério sul, é uma cidade bem maior. Então, na lista das 100 cidades com o maior PIB do mundo, São Paulo está na 10ª colocação das cidades com as maiores PIB do mundo. Além de São Paulo, também, se você puder procurar e pesquisar, você vai ver das 100 cidades, nós temos 5 cidades entre as 100 maiores cidades do mundo nessa colocação. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos Brasília, nós temos Belo Horizonte e nós temos Porto Alegre, né? Essas cidades aí estão entre as 5 cidades mais desenvolvidas do mundo. Aí nós temos a imagem da Grande São Paulo, né? Então é uma cidade realmente espetacular, uma cidade bem desenvolvida. O nosso país, né, gera em torno da economia, da parte econômica dessa cidade aí. Então uma cidade muito importante para o nosso país, assim também como as outras metrópoles do nosso país, como eu já falei, de Rio de Janeiro, próprio Porto Alegre, Belo Horizonte, são as metrópoles que é muito importante economicamente para o nosso país. Para nós encerrarmos nossa aula de hoje, nós temos aqui um exercício, né? Nós estamos falando das grandes cidades desenvolvidas, né? Centro urbano como Londres, Tóquio, Xangai, Nova York tem como ponto de forte econômico as transações comerciais e a prestação de serviços. Por esse motivo, funcionam como polos atrativos da população interessada nessas características. A que tipo de cidade refere-se o fragmento acima? Então, eu estou falando de quê? De Londres, Tóquio, Xangai, Nova York, ou por que também não falar de São Paulo? Então, que tipo de fragmento está falando acima? Fragmento comercial? B, industrial? C, planejada? D, pontuárias ou E, religiosa? Então, a alternativa correta, letra A, né, que está falando das cidades comerciais, tanto Xangai como Nova York, o próprio Londres, Inglaterra, são cidades comerciais. Então, representa centros urbanos, que tem principal característica econômica as transações comerciais e a prestação de serviços também, como exemplo São Paulo, né? E eu tenho como sugestão um filme muito interessante chamado Gigantes da Indústria, né? Esse filme é fantástico, né? Ele é um tipo de documentário em que vai falar de um grupo de homens, né, que montaram um negócio e transformaram os Estados Unidos, né, numa maior potência econômica e tecnológica do mundo, ok? Além dessa sugestão desse filme aí, eu tenho também para vocês, se você acessar a plataforma Eduque, e lá você vai assistir essa aula na íntegra e também vai ter mais aulas, ok? Muito obrigado, até a próxima.